Olá, amigos, boa noite, tudo bem? Eu sou o Renato Cantarino e estamos iniciando hoje a quarta edição do Saudopistas Convida, que são lives que nós estamos fazendo aqui no Instagram, @saudopistas, conversando com antimobilistas, tirando dúvidas, conversando também com pessoas que prestam serviços especializados em automóveis antigos. Então vamos para mais um papo hoje. A conversa de hoje é com o Rudney Junkers, que é do blog Opas Garage, que é o maior catálogo do Brasil, o maior catálogo virtual do Brasil de originalidade e também de acessórios do Fusca, que é o carro que está na garagem da maioria dos antimobilistas. Então a gente vai conversar com ele. Se você tiver alguma dúvida sobre acessórios de época, sobre peças originais, hoje é o dia para você tirar essa dúvida aqui na live. A gente vai conversar com você, a gente vai tentar te responder dentro do possível, tirar todas as suas dúvidas. Então esse papo com o Rudney Junkers do blog Opas Garage. Deixa eu ver se ele já está aqui. E aí, Rudney, tudo bem? Como é que você está? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Catarina? Tudo ótimo, um prazer falar com você. Tenho certeza que para quem está restaurando um Fusca ou para quem tem Fusca, esse papo de hoje vai ser muito útil. Muita gente vai gostar de acompanhar esse papo. Primeiro de tudo, queria te agradecer, porque através do seu blog eu pude montar o meu Fusca de uma forma muito original. Eu tenho um Fusca 71, Standard, que eu sou o segundo dono. Eu comprei do senhor que tirou da concessionária em 71, e eu tive duas referências. Uma é o Sérgio Pinheiro, que me ajudou muito quando eu estava em loja de autopeças e etc. E a minha segunda referência foi o Opas Garage. Eu utilizei muito do seu blog para poder deixar o meu carro 100% original. Então, assim, acho que é um carro com alto nível de originalidade, graças ao Opas Garage. E aí, no dia que eu estava fazendo a primeira live com a Leiliane Peixoto, a mãe do Tiriça, você entrou e eu fiquei muito feliz. Eu falei, caramba, o pessoal do Opas Garage, eles me ajudaram tanto e agora estão aqui prestigiando a nossa live. Você é de Curitiba, você tem alguns VWs a ar. Eu queria que você contasse um pouco aí da sua história com os VWs a ar e depois a gente entra na questão do blog. Bom, a minha história sempre esteve ligada ao Volkswagen, porque meu pai sempre teve Fusca, né? Então, o primeiro carro da família foi o Fusca. Eu aprendi a dirigir num Fusca, então, o pessoal da minha geração, é muito difícil alguém que não tenha tido esse contato com o Volkswagen, principalmente com o Fusca, que era o carro que dominava a cena na década de 60 e 70, né? Então, daí certamente nasceu esse pendão por gostar desse carro, que é o Fusca. Então, desde novo, eu tive contato com o Fusca e até hoje, os meus carros, mesmo carro do dia a dia, são carros da Volkswagen, né? Minha mulher tem carro da Volkswagen, meu filho tem carro da Volkswagen, uma certa influência do pai também. Agora, quais carros você tem hoje em dia? Eu tenho o Fusca, eu tenho um 56, um 69, um 72, um 82 e um Itamar, 93, 94. Eu tenho um SP2, tenho duas Kombis, uma Standard, outra Luxo. São os meus carros aí da linha Volkswagen. E como surgiu essa ideia de montar o Opas Garage, esse catálogo? Já tem 10 anos, né, Rudney? Desde 2010. E eu imagino o trabalho que te dá fazer esse catálogo, que é referência para muita, mas muita gente. Eu acho que quando procura certos detalhes, certos itens, eu acho que nenhum outro site vai tirar tanto, nem o Fusca, nem o fórum do Fusca vai tirar tantas dúvidas como o Opas Garage. Conta pra gente como é que foi esse início.
Não, não, fórum é o concurso, né? Fórum Não, tá mas é sempre porque o tempo de resposta demora no fórum, né? Eu utilizei muito o fórum também. Mas o fórum, você faz uma pergunta específica, você tem que esperar alguém lá te responder. No Opas Garage você já chega e já está lá o que você procura, entendeu? Essa que é a grande questão do fórum. Eu também tenho questões lá no fórum que foram devidamente respondidas, mas tem essa questão do tempo que demora na resposta. No Opas Garage você entra e já está lá, né? Não tem tudo lá. O Opas Garage começou, na realidade, mais focado para acessórios de época. Eu sempre gostei de acessórios de época. Na época, eu tinha um Fusca 59, que a minha ideia era colocar alguns acessórios de época. Daí eu comecei a adquirir alguns acessórios de época especificamente para montar no meu 59. Só que chegou um momento que eu tinha muito mais acessórios do que espaço no carro para colocar os acessórios, né? Ia ficar Sim. uma então, essa busca desses acessórios no único carro, o que aconteceu? Acabou virando uma coleção de acessórios. E eu comecei a pesquisar a respeito deles, em literatura antiga, principalmente em revistas, né? E daí eu digo assim, é uma coisa que eu gosto, eu quero divulgar isso. O que eu percebi é que eu era um dos poucos colecionadores de acessórios aqui no Brasil. Porque normalmente o pessoal gosta de acessório, mas o pessoal pega o acessório do jeito que eu queria inicialmente para instalar no carro. Eu cheguei a um ponto que os meus carros têm muito, exceto o Fusca 69, os meus carros não têm acessórios de época. E eu comecei a guardar outros acessórios como um item de coleção. E é muito comum isso, esse colecionismo de acessórios de época na Alemanha, na Europa, na Holanda, na Dinamarca, nos Estados Unidos. Eu conheço colecionadores desses países que eles não têm o carro Volkswagen, mas têm os acessórios de época, né? E daí eu resolvi abrir um blog para divulgar e difundir mais esse gosto pessoal, que é o gosto também de muitas pessoas de acessórios de época, né? Posteriormente, eu tinha sempre que fazer um paralelo no blog para dizer o que era original e o que era acessório. As pessoas confundem, né? Um acessório como um item original. Eu quero um rádio original de Fusca da década de 60. Não existe, o Fusca nunca saiu com rádio, né? Ele sempre foi um acessório que podia até ser instalado em concessionária, mas ele não era o item original. Daí eu fui obrigado a começar a fazer um paralelo entre o que era original e o que era acessório. Então eu comecei a publicar questões de originalidade inicialmente para traçar essa diferença entre o que seria o original de fábrica e o acessório. E aí eu comecei a buscar muito material, muita pesquisa, catálogos, para poder me embasar tecnicamente de uma forma mais adequada, né? E eu tenho muita coisa assim, daí eu comecei a enfatizar também a questão da originalidade, né? Então, hoje o meu blog, basicamente, ele tem informações de acessórios de época, que é um gosto pessoal que eu tenho e que muitos hoje dos meus assinantes, eles assinam o blog por causa dos acessórios de época e questões de originalidade também, né? Eu não publico nada de originalidade que eu não tenha um mínimo de certeza, assim, sabe? Então, eu tento buscar dar informações as mais precisas e confiáveis possíveis. Obviamente que você não tem certeza de tudo, mas quando eu tenho alguma dúvida, eu estou abordando um ponto, eu normalmente coloco, olha, há questionamentos, há polêmicas em relação a isso. Alguns entendem que é assim, outros entendem que é assado, então eu tento deixar claro também para o leitor do blog de que aquele ponto ainda não restou esclarecido, né? E também não basta só você ter um acervo técnico para te dar informações. Primeiro, você precisa saber ler esse acervo técnico. Segundo, você tem que comparar ele com a realidade. O Fusca daquele ano, muito original, ele está realmente assim, do jeito que o catálogo está dizendo em relação a essa ou aquela diferença que ocorreu no ano, né? Então, sempre que possível, você tem que comparar
a teoria, são os catálogos, as informações técnicas da própria Volkswagen do Brasil, e com os carros reais existentes, né? Porque nem sempre aquilo que está escrito no catálogo de fato aconteceu, né? Ou aconteceu no momento posterior, ou existiram exceções, enfim, né? A gente está sempre aprendendo no mundo Volkswagen, ninguém é dono da verdade, né? Aí eu queria que você falasse sobre a mudança, porque até o ano passado, se eu não me engano, o acesso era gratuito. E hoje em dia é um blog para assinantes. Paga uma pequena quantia, uma mensalidade, para ter acesso, o que é muito justo por causa de todo o trabalho que você desenvolve, de tudo que você oferece, que você não acha em outro lugar, em português, com tantas informações. Como é que surgiu essa ideia? Eu vejo até que hoje a estrutura do site é muito melhor, né? Hoje o blog é muito mais fácil a navegação do que era até antigamente. Que antigamente eu conseguia mais chegar pelo blog por pesquisas no Google, pelo determinado ponto, do que até mesmo na navegação do site. Então teve toda uma reestruturação do projeto Opas Garage. Então eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa mudança de transformar num acervo onde você tem assinantes, né? Pessoas que vão acompanhando o blog, que pagam uma pequena quantia de R$ 9,90 por mês. O meu blog sempre foi gratuito. Nunca teve sequer nenhum tipo de anúncio. Apesar do Google permitir esse tipo de você ganhar um dinheiro com o blogger, né? Eu nunca quis isso para não poluir o meu site, né? O blog. Então, ele era eminentemente... Era um esforço pessoal meu para mantê-lo em dia e me dava prazer porque eu angariava conhecimento, trocava conhecimento. As pessoas começaram a gostar, começaram a me contactar, né? Então, ele ficou praticamente 10 anos gratuito. Só que chegou um ponto tal que eu tive até uma redução salarial, né, no meu trabalho, e daí mudei de trabalho, e eu cheguei a um ponto, digo assim, até falei para o filho, olha, eu acho que eu vou fechar o blog, deixar ali, não está dando mais. E muitas vezes, isso às vezes também me chateava um pouco, muitas pessoas por conta do blog me procuravam por WhatsApp, por e-mail, enfim, tem gente que tinha meu telefone, não sei nem como, mas tinha. E eu sempre tentei, até hoje eu faço isso, de prestar e responder, na medida do possível, as informações que as pessoas me pedem, né? Só que às vezes nenhum obrigado. E daí meu filho, pai, mas por que não faz então? Em vez de fechar um acervo tão grande, tão rico, não sei o quê e tal, por que não faz um blog registrado, né, com mensalidade? Aí o público vai ser menor, vai ser mais restrito, a administração disso talvez seja mais fácil. Tem uma maneira ali também de você compensar essa redução de salário. Quem sabe, né? Vamos lá pensar, e acabei aceitando a sugestão dele, e ele tem me ajudado em relação à reformulação do blog, do site. Não está ainda da forma mais adequada que a gente quer, né? Mas ele tem me ajudado nesse sentido. E aí, essa questão das assinaturas, como é que funciona? Faz um pagamento virtual, por exemplo, como fosse um cartão de crédito, faz um depósito, como é que funciona isso? Inicialmente, algumas pessoas entraram em contato comigo e faziam um depósito na minha conta corrente. Depois, a gente abriu para pagamento via cartão de crédito no PagSeguro, né? Então, quem tem um cartão de crédito, ele entra no opasgarage.com.br, escolhe uma das modalidades de assinatura, que é R$ 9,90 por mês, tem uma assinatura semestral que é de R$ 55, uma anual de R$ 110, e daí ele consegue fazer o pagamento via cartão de crédito. Ou por boleto também, o PagSeguro permite a opção por boleto, mas só na assinatura semestral anual. Na mensal, como é R$ 9,90, se a gente optasse por boleto, a gente não ia cobrar R$ 3, R$ 4, R$ 5 de custo, ia sobrar muito pouco. Sim. Sabe? Então, Sim. se o assinante optar pelo pagamento mensal de R$ 9,90, ele só pode fazê-lo através de cartão de crédito. E daí eu estou atualizando o blog
toda semana tem alguma novidade, né? Então, toda semana eu tenho postado alguma coisa, 1 ou 2 tópicos na semana. O que me dá mais trabalho não é a parte de acessório de época, é a pesquisa envolvendo... Eu gosto muito de fazer evolução. Então, eu pego, digamos, uma determinada peça ou parte do Fusca. Lá, por exemplo, nariz de placa. Como é que foi a evolução do nariz de placa de 1950 a 1996? Quais foram as alterações que ocorreram nele? Né? Em que época que isso ocorreu? Que material que foi utilizado? Então, a pessoa, tanque de combustível, calotas, tem toda essa parte de evolução, a pessoa vai lá num determinado ponto e consegue ver toda a história, a evolução, as modificações que estão ocorrendo nessa peça em particular, de 1950 a 1996, então é um período grande. Isso me dá um trabalho monstruoso às vezes, e às vezes tem situações que eu não consigo fechar toda essa história, né? Então eu tenho muita coisa ainda que eu estou esperando para publicar a hora que eu tiver informações mais confiáveis em relação a mudanças ocorridas em determinado período, né? Eu lembro de ter usado bastante na questão do farol, porque o meu veio com um tremendão, e aí eu queria saber se era Hella, se era CBE, então eu lembro que usei. Usei também para a cor da roda, porque como não era um carro de coleção, né, antes de eu comprá-lo, era o carro do senhor que tirou de 71. Eu tive que pintar na cor certa, se eu não me engano, cinza prata, não é isso? 64. Isso, cinza prata, o que eu tenho a Isso, canelinha. então eu lembro bem dessa questão de evolução que eu acompanhava no Opas Garage, eu não. Então é isso aqui. Quais são as peças que você acha que geram mais polêmica? Eu, como tenho um 71 Standard, tem a polêmica do volante branco em final de 70 início de 71 do Standard. Hoje mesmo eu recebi a foto de um amigo, Marcelo Fonte, que está aqui. Ele falou que um amigo comprou um volante, comprou um 71, me mandou as fotos. Comprou um 71 1300 Standard e com um volante branco. E na restauração do meu Fusca foi uma das maiores polêmicas, porque o meu carro é de maio de 71, o meu tá com o volante preto, mas eu tenho quase certeza que teria que ser um volante branco em maio de 71, né? Essa é uma das polêmicas, né, que tem do Standard com o volante branco no início da segunda série. Isso. Todo 70, todo 1300 Standard, 70 segunda série, ele tem o volante branco. Isso aí eu não tenho eu particularmente não tenho dúvida alguma. Tem folders da época de lançamento, era uma das diferenças para o Fuscão. O Fuscão tinha o volante preto, 1300 Standard, que é o canela seca, né? Tinha o volante branco, e isso ultrapassou o segundo semestre de 70. Né? Ele entrou em 71. Quando que a Volkswagen fez essa mudança? Não existe nenhuma informação oficial da Volkswagen em relação a isso, né? Porque nos catálogos o fato de um volante que é funcional um determinado carro mudar simplesmente de cor, não é algo que interessasse a ela registrar isso no catálogo de peças. Então, quando você vai nos catálogos de época, não vai ter a informação do volante branco até o chassi tal de maio de 71. Porque não há, a questão é estética só, sabe? Mas que ele adentrou 71, entrou. Até quando? É uma incógnita. Então, o que vai ajudar a responder e aproximar esse período? À medida que nós nos depararmos com carros originais, imaculados, pouco de único ou segundo dono, que tenham fotos antigas que ele estava com esse volante, daí você vai lá na placa, vê o número de chassi, anota isso, e digo, opa, até o chassi tal de 71 eu já tenho um volante branco, porque a minha referência é esse veículo absolutamente original e imaculado. Então você vai lá e anota, né? Então você tem mais ou menos uma aproximação de tempo, né? Então existem muitos pontos, obviamente, que a Volkswagen determinou o número do chassi a partir do qual houve alteração. Mas essas questões que envolvem, ele é funcional para antes ou depois, e simplesmente mudou de cor, ou teve uma mudança meramente estética, ela não registrava isso, né? Então, uma pesquisa que você faz, é uma pesquisa de campo, digamos assim, né? Com carros originais.
E eu falei branco. É claro que eu conversando com o Rudney do Opas Garage, não posso falar que é branco, né? Estão dizendo aqui que é bege, bege pedra. É bege pedra. Desculpa, branco é a expressão porque as pessoas falam volante branco ou preto. Branco, mas não é branco. É bege pedra. E o pessoal dizendo aqui. O Aurélio Sepúlveda também falando, olha, não vai precisar trocar, a Clara agradece. Aqui o Sérgio Pinheiro está dizendo, os limpadores cinzas ou preto da mesma forma. No manual do 72 é cinza e na propaganda é preto. Também tem essa coisa da questão do limpador de para-brisa, né? Sim, 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 sim. Existem muitas polêmicas, né? Umas que eu acho as mais difíceis em termos de originalidade é cor de volante, cor de botão, cor dos bancos, né? Dos quadros dos bancos, cor de canote de direção. Isso ali é difícil você achar uma referência original. Quando as pessoas me perguntam assim, mas existe algum resquício de tinta no seu carro que, a partir daí, você consiga fazer a tinta original, né? Basta isso para você chegar no tom correto de originalidade. Agora, claro, um carro está totalmente alterado, nem isso não tem, aí você vai para um tanco pérola, para um bege pedra, enfim, alguma coisa que aproxime essa tonalidade, né? Agora, a despeito desses detalhes, não é branco, é marfim. Na última live que eu fiz, o Giovanni pegou no meu pé, de, pô, Rudinei, mas você falou em vermelho Turim, não é vermelho Turim, é vermelho Pigalle, né? Só que o vermelho Turim, apesar da Volkswagen não usar assim, coloquialmente todo mundo conhece. Se alguém falar em Sim. vermelho Pigalle, o que é esse vermelho Pigalle, né? Então eu prefiro, digamos, me comunicar e ainda que aquele linguajar ele não seja o mais técnico possível, mas a pessoa vai entender o que eu estou dizendo, né? Agora, Agora, o volante branco, se você observar os 70, os 69, 70, os 70 de segunda série, ele é mais branco esse volante, sabe? Eu já vi carros originais que ele foge um pouco do bege e vai com um tom mais esbranquiçado. Então, é um volante que não era utilizado ali até 68, 69, sabe? É um volante mais esbranquiçado. Existem alguns carros originais que a gente conhece e esse volante ele é mais esbranquiçado. te fazer mais uma pergunta, porque tem um conhecido nosso aqui no Rio de Janeiro que ele dizia que tinha um 72 bege, e ele dizia que o carro, a gente ficava na dúvida se era um erro do Detran, porque a gente sabe o que acontece. Durante um tempo, o Detran botava meu carro como 71, 72. Eu tenho nota fiscal e cópia da nota fiscal de fábrica. Meu carro, se eu não me engano, é de 9 de maio de 71. Até 1978, o Detran botava meu carro como 71, 72 ou 71. Depois, ele, por um erro de digitação, começou a botar que meu carro era 72, 72. Eu tenho até que acertar isso, entrar com um processo no Detran para mostrar, fazer a perícia, mostrar a questão do nota fiscal e etc., mostrar que foi um erro deles. E aí eu tenho um conhecido que dizia, eu tenho um Fuscão bege, olho de boi, só que o ano dele é 73. Existe a chance de ser uma... Até porque é um ano que vendeu muito em 72. Então eu duvido que tenha sobrado desse Fuscão em pátio, né? Do Fuscão olho de boi 72 para ser emplacado em 73. Você acha que tem alguma chance desse carro ter sido realmente emplacado em 73, sendo ainda um Fuscão da primeira linha, do 72 olho de boi, ou você acha que pode ser um cabrito, como se diz aqui no Rio de Janeiro? Não, eu apostaria que não é cabrito, porque existe uma quantidade. Eu conheço, olha, uns 7, 8 carros nessa situação e exatamente veículos produzidos em 72, porém faturados em 73. E daí a documentação aparece como um Fusca 73, mas ele foi fabricado em 72. O que aconteceu naquela época aí? Por que esse período de transição existem vários carros nessa situação? Obviamente que a resposta exata para esse teu amigo é
eu preciso do número do chassi e com o número do chassi eu vou ver o mês de fabricação dele. Eu apostaria, faria uma aposta de que esse carro é de outubro de 72, tá? Mas no documento aparece 73. Então seria um Sim. olho de boi, tá? Mas na época, o olho de boi, ele foi usado, o olho de sapo, dependendo da região, ele era um farol que foi usado no Fusca desde a década de 40, né? Então, ele dava um ar mais antigo para o Fusca. Quando, em novembro de 72, a Volks lançou a linha 73 com o farol reto, se você hoje entrasse numa concessionária em novembro de 72, tá? Com o teu pensamento de hoje de comprar um carro novo, você Sim. ia querer comprar um modelo novo ou um modelo antigo? Obviamente que a O novo. maioria ia comprar um modelo novo, né? Até porque você comparava os dois faróis, um parecia um carro mais antigo, isso aqui é mais moderno, com farol reto. Sim. Então, por incrível que pareça, tá? Houve sobra desses carros, por quê? Porque tinha estoque antigo, as pessoas preferiam comprar o novo, o modelo novo e não o antigo, e alguns carros acabaram sendo vendidos tardiamente, ou no final de dezembro, ou em janeiro, e na documentação aparece Fusca 73, porque na época era muito comum o ano do carro ser o ano do faturamento da nota fiscal. Então, o que eu sempre digo em relação à Volkswagen, principalmente nos Fuscas alemães, a gente vê muito disso, sabe? Digo, esqueça o teu documento. O que determina o ano e as características do teu carro? Não é o documento, é o número do chassi. Com o número do chassi, a gente verifica em que mês que ele foi fabricado e vê se efetivamente ele é um Fusca 72, é um 54, é um 55, é um 55, é um 56, tá? Então, é o número de chassi que vai determinar isso. A documentação, existem erros os mais diversos, ou normalmente ele está mais avançado no ano do que efetivamente ele foi fabricado. Tá? Então, a característica do carro é determinada pelo número do chassi. E isso você, qualquer um que está aqui acessando a nossa live, encontra no Opus Garage, né? Essa questão dos chassis, vários acessórios, várias peças estão discriminadas no blog, no Opus Garage, pelo chassi do carro, para o próprio proprietário conferir isso, né? O blog não tem tudo, né? Por isso que eu estou publicando toda semana, que tem muita coisa para ser publicada, né? Mas para os meus assinantes, ou mesmo que a pessoa não seja assinante, que entra em contato comigo, Rudinei, eu preciso saber isso, 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 você tem como me ajudar? Eu sempre vou responder para ele, se eu tiver a informação precisa, né? Então, mesmo que ele não encontre lá, se ele entrar em contato comigo, eu tento, da melhor forma possível, municiá-lo com a informação correta. Se eu não sei na hora, se eu não sei, eu vou pesquisar, vou verificar, vou conversar, enfim, né? Porque isso eu gosto disso, eu gosto desses desafios de buscar uma informação nova que eu não tenho, mas que alguém está precisando. Vou te fazer uma outra pergunta sobre essa geração, que é a minha preferida, tanto que eu tenho dois. Tenho um 71, 1300 Standard, e tenho um azul, que é irmão. Agora, um azul pavão, 72, 1300 Standard. Eu tenho dois irmãos, um 71 e um 72, praticamente iguais. Só muda, aparentemente, a posição da luz do salão, que no 71 é na coluna e no 72 já é em cima da cabeça, já é na altura da cabeça. Agora, uma dúvida. Qual seria o laranja Scania? Bittersweet, o Granada, o Monza, qual é que... Eu já vi várias informações. Tem gente que diz que é o Bittersweet, tem gente que diz que é o Granada, tem gente que diz que é o Monza, e é uma dúvida que eu já vi em vários grupos as pessoas discutindo sobre isso. E queria que você contasse essa história do laranja Scania. Não, é que essa história, eu não sei, eu ainda vejo isso como uma lenda urbana, né? Na época que a Volkswagen teve incêndio lá na Volkswagen, muitos carros foram pintados fora do ambiente da Volkswagen. Então, a Toyota pintou carrocerias da Volkswagen e a Scania pintou carrocerias da Volkswagen. E como na época a Volks tinha o tom laranja, né, os tons laranja, que você citou,
o pessoal diz assim, então foi pintado na Scania, então o laranja que está no carro é o laranja da Scania. Mas foi pintado na Toyota também, então o branco dos Fuscas era o branco da Toyota, o azul dos Fuscas. Não sei, eu não vejo muita razoabilidade nisso, sabe? A Volks não ia entregar uma carroceria para um terceiro para ele usar a sua própria cor na carroceria, né? Mas como esses fatos aconteceram, o pessoal vive falando de que o laranja da Scania, o laranja desses Fuscas seria o laranja da Scania. Eu, particularmente, eu acho pouco provável. A Volkswagen, ela tem eu não gosto quando as pessoas dizem assim, isso é coisa da Volkswagen, eles são desorganizados, isso aí ninguém sabe, enfim, né? A Volkswagen é uma empresa extremamente organizada, né? Ela começou a se organizar ali na década de 40, e 50 e 60. Nós é que não sabemos, não temos acesso às informações que eles têm. Eu adoraria ter acesso àqueles arquivos que certamente eles jogaram fora, sabe? Mas eu acho muito improvável que uma empresa com o nível de organização que a Volkswagen tenha entregue carrocerias para serem pintadas em outra montadora para ela usar o laranja da empresa, sabe? Então, na minha opinião, não procede isso. Mas é possível que um dia alguém... Eu já vi Fusca laranja ao lado de um caminhão Scania laranja, um Jacaré. Eram tons diferentes. Você é de Curitiba. Tem um jacaré lindo aí em Curitiba, que participa das exposições no Largo da Ordem. Eu fui em fevereiro de 2018, fui no Armazém Garagem, fui no Museu do Automóvel e fui no domingo na exposição do Largo da Ordem e tinha um jacaré. Tinha um jacaré lindo. Eu imagino que deve ser aí da cidade mesmo, né? Uma coisa linda o jacaré que eu vi aí em Curitiba. Sim. Curitiba tem muitos carros antigos aqui, bons, sabe? Ela tem uma tradição, o veteran aqui é muito forte, e é uma cidade onde você consegue comprar bons carros, bons Fuscas ainda, sabe? Tem muita coisa escondida por aí. E eu sou de Santa Catarina, e na época do interior de Santa Catarina, quando um carro era usado, era vendido na cidade, vindo de Curitiba, opa, esse carro é bom. Por quê? Porque Curitiba era toda asfaltada, esse carro possivelmente não tinha andado em estrada de chão, enfim, era sempre uma boa referência de carro usado, um carro de Curitiba, né? E hoje, no ramo do antigo mobilismo aqui, é uma cidade bastante forte, assim, não só na linha Volkswagen, mas nos veículos antigos de modo geral. Eu fui para Curitiba e fiquei atrás de carros antigos. Fui no Curitiba Antigo Car, fui no Museu do Automóvel, fui domingo no Largo do Feira da Ordem, fiquei 6 dias, mas minha preocupação principal foi atrás do antigo mobilismo de Curitiba, que é muito forte. Para quem gosta, o Sérgio Pinheiro está aqui, frequentou aí durante alguns meses, ficou indo com frequência para Curitiba, fez amizade com o pessoal do Madrid Clube, que é no Armazém Garagem, a sede, não sei se é ainda. E na época que eu fui, em 2018, você ainda entrava dentro do Armazém Garagem. Mas aqui é aquilo demais. Você chegava com carro antigo, um galpão, banda tocando rock, tudo temático, e você entra no galpão, você entra no bar, dentro, assim, você entra com o seu carro antigo e estaciona no meio. Eu achei aquilo incrível. Na verdade, eu fui para Curitiba, eu viajei sozinho, fui para Curitiba nas férias, mas o que me instigou foi o Armazém Garagem. Eu falei, cara, eu quero conhecer esse lugar, assim, eu acho que é o bar aqui no Brasil que é mais a minha cara, eu tenho que conhecer esse lugar. Fui para Curitiba por causa do Armazém Garagem, para conhecer o Armazém Garagem, e aí fui conhecendo as outras coisas, o Museu do Automóvel e etc. Então, assim, é uma cidade que respira essa cultura do automobilismo. Eu tenho homenagem, eu vou tomar um vinho aqui, porque Curitiba, ali em Santa Felicidade, muitos bons vinhos em Curitiba. Então, queria que você falasse sobre um pouco da cena, se você faz parte de algum clube. Um monte de gente falou Rio, Curitiba, faz com o pé nas costas e conto com vocês. Quero, quando chegar em Curitiba, poder encontrar vocês, tomar um vinho com vocês, a gente, quem sabe, dar um passeio pela cidade de carro. Eu queria que você falasse sobre essa cena e se você faz parte de algum clube aí em Curitiba.
O único clube que eu fiz parte, eu fui expulso. Então, eu acabei, hoje eu não participo de clube nenhum. Na verdade, assim, quando eu vim para Curitiba, eu procurei ver se tinha algum clube na cidade e tal, e na época tinha o Amigos do Folks, que acabou se extinguindo. E era um clube bastante forte, bastante prestigiado na cidade, era convidado para os eventos de carros antigos, né? E eu ia nos eventos, nos encontros que eles faziam aos domingos. Só que eles faziam muitos passeios, piqueniques, e andavam em estrada de chão, e isso aí causava uma certa... Normalmente eu não ia. Então, esses eventos sociais eu acabava não participando, e um dia recebi uma cartinha do meu desligamento por falta de comparecimento a esses eventos. Mas existe um clube não oficial, digamos assim, que eu gosto muito, que é o pessoal do Armazém Santos ali, sabe? A galera do Armazém Santos, o Jean, o pessoal que, inclusive, eles ajudam a fazer o Volksfest aqui de Curitiba, que teve ano passado, né? É um evento que, assim, de alto valor em termos de qualidade dos automóveis. Não é um evento grande, não é tipo um DNF que tem, sei lá, 1.500 carros, né? É um evento menor, mas com carros de mais qualidade. Chama-se Volksfest. A primeira edição foi ano passado, era para ter sido agora em 1º de maio, mas por conta da pandemia ele foi adiado e talvez esse ano nem ocorra, né? Mas é um evento de Volks. O dia que você tiver a oportunidade, venha, porque se repetir a primeira edição, é um evento de Volks muito bom. Bosque São Cristóvão. Estão tendo alguns eventos lá. E o lugar é muito, muito bom. Eu gostei muito. Na época eu levei meu 56 lá, eu tinha terminado de fazer a restauração dele. Levei lá, foram 2 dias maravilhosos, assim, sabe? E hoje o meu clube de Fusca é um clube informal com os meus amigos, né? Leandro, Bernardo, Jean, a galera que frequenta aí o Armazém Santos, que é um lugar que você também precisa dar quando você vier para cá, visitar. Espero ser levado por vocês. Já estou fazendo esse convite para vocês me levarem lá, então. Passa aqui em casa que eu te levo lá. Você vai conhecer o Leandro Barba. Leandro Barba é um dos caras mais apaixonados por Volkswagen que eu conheço. Você precisa conhecê-lo. O pessoal pega no pé dele porque uma vez ele chegou a comentar que ele acorda pensando em Volkswagen e vai dormir pensando em Volkswagen. E não é uma mentira. O negócio dele é Volkswagen o tempo todo. Ele está restaurando o Fusca 55 já há alguns anos, buscando acessórios, ele faz restauração de peças. É uma pessoa de um coração extraordinário e de uma paixão grande pela Volkswagen, pelos veículos. Eu vou te contar só rapidamente a história do Saudopistas, né? O Saudopistas surgiu aqui no Rio de Janeiro. São muitos grupos que fazem encontros. E aí eu acabei percebendo que as pessoas querem andar de Fusca. As pessoas querem andar, as pessoas estão meio cansadas de parar o carro na exposição. E aqui no Rio foi pipocando. Todo mundo, assim, 3 fusqueiros se juntavam e montavam um clube. Então, assim, a gente continuou tendo aqueles clubes com muita estrutura e a gente começou a ter aqueles mais amadores. E que, às vezes, não tinham tanto critério. Critério que eu estou dizendo de organização. Não é de preconceito ao seu carro pode entrar, não pode ser modificado, se é velho, não. Critério mesmo de, faz churrasco no meio da rua, enche a cara e etc. E aí, a gente teve a ideia de começar a fazer passeios. Então, o Saudopistas é o primeiro grupo do Rio de Janeiro que faz passeios. Isso tirando a pandemia, sempre no primeiro domingo do mês, a gente se encontra no Maracanã e vai para um ponto da cidade, para um ponto turístico da cidade. Às vezes tem uma carreata de 8, já tivemos uma carreata de 88 Fuscas. De Fuscas, não, perdão, de 88 carros antigos. A maioria é Fuscas, 50 são Fuscas. Mas esse é o Saudopistas. A marca Saudopistas surgiu dessa ideia do grupo, que não é um clube, não temos associado, não cobramos mensalidade, vai quem quer, nunca eu vou cobrar, poxa, mas você não vai a 3 passeios.
O Saudopistas é um grupo em que a gente tentou trazer a família para dentro do Saudopistas. A Clara já comprou o Fusca dela. Eu tinha o meu Fusca, e aí vamos comprar um outro Fusca, porque ela não quer mais ir no Saudopistas no carona, eu quero ir dirigindo também. Então hoje nós temos o segundo Fusca, que é dirigido pela Clara. Entendeu? Nós compramos o carro para ela poder ir no Saudopistas. Então, o Saudopistas tem essa questão de muitos amigos chegarem e falar, cara, minha esposa nunca quis ir em passeio, em encontro nenhum. No Saudopistas é um evento para minha família. A gente vai para o passeio, vai para um forte em Niterói do Exército, passa o dia lá, depois a família vai almoçar. Depois se juntam 3 famílias que estavam no passeio e vão almoçar. E isso daí que surgiu o Saudopistas. O Saudopistas vamos andar, vamos juntar amigos, sem compromisso, mas com muita organização. Eu sou muito chato com a organização, só que eu vi que a gente tinha atraído tantas pessoas que o Saudopistas ficou muito maior do que só os passeios. Então, hoje, a gente tem as pessoas que pedem para a gente fazer uma camisa, para a gente fazer um boné. A mídia aqui no Rio de Janeiro já dá uma visibilidade muito grande para a gente. Nossos últimos eventos tiveram uma ampla cobertura da mídia. Fizemos o Dia Nacional do Fusca em parceria com o Lorde, tivemos 4 emissoras de TV, jornal. Então, assim, a gente está tentando realmente acabar com isso que aconteceu aí com você. Da panela, da cobrança. Cara, pega o carro, abastece e vamos andar pela cidade. O mais legal é quando alguém chega para mim e fala, Renato, eu moro no Rio de Janeiro há 50 anos e eu nunca tinha vindo aqui no Parque Dois Irmãos, ver a zona sul da cidade em cima dessa pedra, sabe? Então, esse é o nosso espírito. Por isso que quando eu falei agora que quero ir para Curitiba, já várias pessoas falaram, vão para Curitiba. Porque nós já fomos para Cunha, em São Paulo, 700 quilômetros. Iríamos há 3 semanas atrás para Bananal, tivemos que adiar por causa da viagem. Então, esse é o nosso espírito, trazer a família para o antigo mobilismo, sem olhar se o carro é mais novo, se é mais velho, que eu quero dizer, não em relação ao ano, mas, não, esse é totalmente original, esse tem roda, esse é rebaixado, não. Vamos curtir, vamos andar e vamos fazer amizade. Eu vejo que até aí em Curitiba, que a cultura é forte, aconteceu isso, né? Essa cobrança, essa coisa, você tem que estar presente. Cara, o carro antigo é muito mais do que isso. A gente usa uma frase que é carro antigo é máquina de fazer amigos. É uma das nossas estampas de camisa. Não, excelente. É sempre uma dicotomia, né? O que é mais importante no clube? O carro, as pessoas. O ideal era que as duas coisas se unissem, né? Obviamente, um clube sem um bom relacionamento entre as pessoas, ela não vai para frente. Então, as pessoas são importantes também, né? Mas o carro também é importante, né? Então, as pessoas às vezes vão no clube, vão no encontro para conhecer amigos e ver os carros também, né? São as duas coisas, né? Tem que haver um equilíbrio em relação a isso, né? Agora, claro, se houver uma cobrança de você tem que fazer isso, tem que levar teu carro, né? Às vezes você tem que ter os compromissos pessoais que te impedem de frequentar um outro evento, né? Isso não pode representar nenhum tipo de cobrança, porque senão o ambiente já não começa a ficar tão bom assim, né? Mas normalmente os ambientes que eu vejo de Volkswagen, eu vou muito no encontro aqui no domingo, no MUMA, ali no Portão. Tem vários encontros em Curitiba no domingo. Tem no Largo da Ordem, que é onde você foi. Tem na Praça do Atlético, já foi mais forte. E tem ali no sábado, tem na Praça da Espanha também. Os carros antigos frequentam lá. O único que eu vou, eventualmente, é do MUMA, que é o Museu de Arte Moderna, ali no Portão, no bairro do Portão, que é destinado exclusivamente à Volkswagen, né? Então, ali é uma democracia. O Fusca é democrático, sempre foi, né? Então, você tem carros originais, tem hatch, tem carros com algum tipo de personalização. Enfim, todos ali são bem-vindos e são pessoas extremamente amáveis ali. Você tem um bom ambiente também, né? Onde normalmente eu vou. Nos encontros aqui da região, o encontro, além do Volkswagen, nós tínhamos o encontro de Pomerode, que é muito bom, e tínhamos o de Blumenau, que parou, né? De Blumenau parou de fazer. Mas aqui na região sul, não conheço os encontros do Rio Grande do Sul, mas aqui entre Paraná e Santa Catarina, que é muito próximo,
Hoje, os bons eventos de Volkswagen seriam o de Pomerode e o de Curitiba, o Volksfest, né? Direcionados especificamente à Volkswagen. Eu tenho muita vontade em Pomerode. A Leiliane, que está até aqui assistindo, que foi com que a gente fez a estreia, ela é de Volta Redonda, e ela foi em Pomerode, e ela falou muito bem sobre esse evento, saiu o pessoal aqui do Rio de Janeiro e foi até lá. Agora, voltando, a gente ainda tem 10 minutos de papo, e eu queria voltar à questão das peças, à questão da originalidade. Queria que você desse uma dica. Como reconhecer um tesouro? Eu vou te dizer rapidamente como eu fui atrás dos meus dois carros. Quando eu vi 2.300 Standard da geração 70, 72, com a capa do Pisca na cor do carro. É o que me faz olhar com mais detalhe. Não tem o friso no capô e com a capa do Pisca na cor do carro. Eu falo, olha, esse proprietário não fez o que 99% dos proprietários fizeram: tirar a capa do pisca na cor do carro, colocar a cromada ou então botar friso no capô. O que me chamou a atenção nos dois carros foi isso. Fui ver os carros, comprei os dois, porque os dois realmente isso me chamou muita atenção. O que para você, dependendo do modelo, o que a pessoa tem que olhar para saber, olha, aqui tem um tesouro que vale investir e restaurar? Olha, a minha Kombi que eu comprei há 5, 6 anos atrás, quando eu vi o anúncio dela, teve um negócio que me chamou a atenção. Tinha a foto do motor, a bobina de ignição atrás com o logo VW. Digo, opa, é a tua capa do Pisca. Uma Sim, Kombi 68 com a bobina original com o logo VW. Não era o VW Audi, era a bobina antiga mesmo, né? sim, sim. Eu preciso ir ver essa Kombi. Então, cada carro tem suas caras. Eventualmente você vê um carro com aquelas capas antigas, né, de proteção dos bancos. Opa, essa capa não é moderna, é uma capa antiga. Possivelmente, todo o revestimento original esteja ali embaixo protegido ainda, né? Então, se ele conseguiu preservar até hoje essa capa, isso são alguns indicativos, né? Agora, claro, se você pensar em termos de estrutura, que eu olho muito, não só questões de originalidade do carro, mas estrutura do carro, né? Então, você vai no Fusca início da década de 60, ele está com a saia 4T, ele está com a saia H atrás, isso é importante, né? Ele está com o cabeçote ainda original, ele está com os bancos e o revestimento dos bancos ainda original, né? Eu assim, procuro em relação a Fuscas, se for comprar, além de observar isso, a parte da forração interna, se ela está original ainda, isso é muito valoroso para um carro, né? É um carro que vai ser valorizado depois. Então, na hora que você for adquirir o carro, esse carro, na hora que você, por algum momento, precisar vender, e a vida prega surpresa para a gente, uma hora isso pode acontecer, você vai ter mais facilidade de vender esse carro pelo fato de ter o revestimento interno dos bancos originais. E é preferível ter um revestimento interno amarelado, marcado, com algumas marcas do tempo, que é natural, porque eram revestimentos mais claros na década de 60, do que um novo todo bonito e reluzente. Claro que cada um tem um gosto pessoal, mas eu sempre tento preservar e valorizar aquilo que veio de fábrica, ainda que tenham algum desgaste, né? Questão de pintura no carro também. Então, o cara vai ver o carro, a mulher chega lá, vê um Fuque que está todo estruturado, nunca foi batido, está com a pintura original, mas com uma série de gastos nos vincos, aparece o fundo, tem o outro do lado pintado, todo rebocado, cheio de massa. A mulher olha, tipo, não, esse aqui está mais bonito, olha como a pintura está brilhante. Nossa, esse ali não, esse ali a pintura está horrorosa, está aparecendo fundo. Mas qual dos dois carros é o melhor carro? O melhor carro, certamente, é aquele que visualmente nem sempre é mais atraente aos olhos, né? Ele Sim. é um carro que foi mais preservado, é um carro que certamente eles chamam de lacrado na frente, a traseira, nunca foi batido, né? Então, quando eu era mais novo, eu tinha dificuldade de conviver com essa pátina, com esse desgaste natural da pintura. Hoje eu valorizo muito isso no carro, sabe? Então, o fato de nunca ter sido retocado, ainda que com a pintura gasta, é algo que deve ser valorizado e preservado dessa forma, sabe?
tanto quanto possível, né? Então, eu conheço amigos que têm dificuldade, pega um carro que está com a pintura original, gasta, ele não tem jeito, ele vai lá e manda pintar o carro. Os carros deles, conheço um, são maravilhosos, mas ele não tem condição de conviver com esse desgaste natural. E existem pessoas no mundo inteiro que valorizam isso de uma forma extraordinária, né? Então, eventos na Argentina, por exemplo, né, na autoclássica da Argentina, é muito comum você ver carros antigos com esse desgaste natural da pintura. E esses carros são mais valorizados do que o outro que foi restaurado, ou chamam de over-restauração, uma restauração até acima do que a fábrica fazia na época, né? Então, o europeu, em particular, também valoriza muito esse tipo de carro, carro intocado, ainda que com marcas do tempo. O americano já não. Ele já tem uma linha do carro tá lindo, com a pintura perfeita, enfim. São culturas diferentes, né? E cada um tem que aprender a conviver com isso e ver o que é melhor para você, né? Estou satisfeito com o carro assim? Sim ou não, né? Mas eu digo isso para aquelas pessoas que não conseguem valorizar isso, pensar a respeito disso, sabe? Porque tem muitas pessoas que valorizam isso, esse desgaste natural. Agora, queria que, de todas as peças, todos os acessórios, que você falasse para a gente qual é a maior mosca branca que já passou pela sua mão. Acessório. Tem acessório que eu só conheço de propaganda de época, né? Eu nunca vi ao vivo. Vou te dar um exemplo. Uma antena trufe com a manivelazinha manual. Ela era a precursora entre a antena fixa e a antena elétrica, né? Esses dias eu vi uma só a manivela com a trufe, né? Então, em termos de acessório, esse é um acessório nacional que eu nunca vi ao vivo, né? E eu consideraria mosca branca, digamos, né? Tem outros, cofre Antoninho é um acessório do compartimento do porta-luvas, que é muito raro de achar, muito difícil de achar, né? Em termos de peça de carro, as mais difíceis que eu digo são sempre a parte de elétrica, né? Então, uma bobina original, uma cebolinha de freio datada ali, ou uma cebolinha de motor datada com o logo VW. Essas peças que sofrem desgaste na manutenção e são trocadas, elas são mais difíceis de você achar, né? Mas, normalmente, você peça de custo, você acha tudo, é questão de ter paciência, né? E acha as originais, inclusive, né? Agora, vamos aproveitar aí esses últimos minutinhos, Rudinei. Faz um convite para o pessoal seguir no Instagram, @opasgarage, também para conhecer o blog. Eu estou no Instagram, no Opas Garage, estou no Facebook também no Opas Garage. São as duas redes sociais que eu mantenho. Tenho o meu nome pessoal, digamos, registrado ali no Facebook, que é Rudinei Junques também, né? E o blog, para acessar o blog é opasgarageblogspot.com, mas daí você tem que ser assinante, você não consegue assinar, tá? Mas existe o site opasgarage.com.br, onde tem todas as informações ali de como se tornar assinante e ter acesso a esse conteúdo. E também fico à disposição nas mensagens privadas ali, tanto do Facebook quanto do Instagram, para qualquer dúvida que a pessoa tenha, não só em relação ao blog, mas dúvida, isso aqui é original, não é? Isso aqui é um 72, um 73? Pode me mandar mensagem que eu respondo com todo prazer. Rudinei, muito obrigado, não só pela participação, mas pelo trabalho que você realiza há 10 anos. Você me ajudou muito. Se eu estou aqui como criador de saldopistas, como antigo mobilista, você me ajudou a construir essa história. Porque o meu carro é um carro que eu adoro, que eu fiz com muito carinho, com a sua ajuda e do Opas Garage. A gente tem 20 segundos. Um abraço, Rudinei, muito obrigado e acessem lá Opas Garage. Abraço, tudo de bom.